que é da passagem do texto dela, Hum, a minha leitura é o seguinte: não é possível, não há porque sendo o amor uma metáfora, né? É claro que na relação da transferência essa metáfora se dá. Só que ela se dá até o final. Na análise, ela inverte. O analisante de amado passa a ser amante. Concorda? e- então, não sei se amante. E aí eu acho que aí é Mas amante. amante no sentido conceitual, tirando lá do Erastes, né? Erastes e Herômenes, né? Mas, então, mesmo no conceito, Simil, eu acho que é por aí mesmo que a gente precisa avançar. É, é por aí mesmo que a gente precisa avançar. E eu acho que aí, pegando aqui, porque o texto da Chatel, na verdade, ela vai falando, mas ela acaba conversando com dois momentos diferentes do Seminário 8. E que a Teresa Nazar ajudou bastante também é, há 2 semanas. Por quê? Por um outro motivo, eu estou preparando uma aula para o curso de introdução sobre a perversão, e aí eu fui, aqui no Seminário 8 tem uma parte, que aí eu vou atrás, uma maneira de eu pesquisar. Eu pego o significante, perversão, e começo a pesquisar em títulos, né? E aí, no Seminário 8 tem lá no Entre Sócrates e Alcebíades, uma das subpartes é perversão, tem esse nome, na transferência. E aí eu fui ver, comecei a ler, e foi justamente o trecho que a Teresa leu, é a página 192, que ela falou, Teresa, você leu 2 parágrafos que terminava Foi, com o falar bem, né, sobre o elogio. isso. E aí foi muito bacana ver isso, porque no texto da Chatel, ela fala de maneira sintética, primeiro que ela fala que há metáfora e depois que não houve metáfora. E aí eu lendo, continuando, né, na Psicologia do Rico, ali, justamente nessa passagem ali, na sequência do texto, acho que dá para Do distinguir seminário isso oito. Do do Seminário seminário 8, oito. estuda Vou Seminário pegar. 8, isso. Por quê? Ali na parte 2 da Psicologia do Rico, que é a sequência do que a gente estava lendo, né? E a gente até comentou isso, mas eu acho que vale a pena voltar um pouco nesse comentário de 2 semanas atrás, que quando se fala Erastes, né? O Erasto. amado, Erastes, essa passagem Não, Erasto é o amante. é o Isso. amante. Mas, então, Qual é não, a então, página que você está lendo? agora, não, que eu li, mas que vou me basear para poder falar aqui, Tereza, hoje, é a página, a 60? partir, é um vai e vem, na verdade. Aqui está Tá, a tudo partir da bem. página, aqui na página 71 e Do depois seminário, do 198, seminário. Mas na 8, 60 8. ele fala na 60 antes de começar essa parte 2 ele fala dessa Erastemos e Erastes. É Herômenos porque Erastes. Aqui, quando ó, fala de no e aí finalzinho. é porque essa palavra no grego ela porta 2 significados. Então, só daí eu a chamei de um significante, né? Já que ela porta mais de um sentido. Então, muitas vezes que a gente fala amante, como tradução, né, de Erastes, na verdade, Erastes pode ser traduzido também como desejante. E eu acho que é isso Uhum. que está Sim, causando a nossa confusão. Porque uma coisa é o amor e outra coisa é o desejo. sim. Então, Exatamente. então na condição de Erastes aqui, quando fala amante, é deixar o sujeito na posição de desejante.
Eu achei isso assim muito importante para a gente poder entender melhor o que está confuso nesses textos. Porque a gente fala amante no campo da ideia, mas, na verdade, eu acho importante distinguir isso. O amado, por se saber amado, ele faz a metáfora por ser desejante. Isso. Então, o amado, ele é amado no campo da ideia. E aí que eu acho que é a chave. Ele é amado no campo da ideia. Quando a Chatel fala, que aí vai dialogar, lá a partir da 192, que aí o Lacan volta nessa questão do elogio, né, que é o que a Chatel também fala aqui, de não dar o signo do seu desejo. Então, quando a gente fala da metáfora do amor, que eu estou entendendo, é que pode haver amor, mas um amor em que o analista não deu o signo do desejo desse amor. Então, são dimensões diferentes. Uma coisa é esse enamoramento no campo da ideia, Simil, que aí é o que você... E a Chatel fala, é o preço que se paga para sustentar uma transferência. Isso. Só que na hora que esse amor platônico, que é o que depois vai ser chamado de amor platônico, né? Esse amor, ele, no campo da ideia, ele pode se manter, e é importante que se mantenha durante todo o processo de análise. O que não pode, o que o analista não pode, é dar o sinal do desejo. É o do desejo, para que o amado, enquanto é sustenta a posição de desejante. E aí confunde, porque ele vai falar amante de novo, aí fica muito amado e amante. Então, eu estou fazendo essa distinção desse amante, dessa posição de amante, estou fazendo essa tradução para o desejante, porque, pelo menos para mim, fica mais claro entender isso mesmo na dinâmica da transferência no processo analítico. A gente sustentar. Só um instantinho, só um instantinho, só um Claro, claro, instantinho. claro, Tereza. Porque, na verdade, o desejante, o único desejante na transferência, até que surge, até que o sujeito diga seu nome efetivamente, o único desejante é o analista, pelo desejo do analista. Ele deseja que esse outro deseje. É isso que ele deseja. Ele não deseja isso ou aquilo. O próprio do desejo do analista é focar na direção desse vazio, que é o próprio desejo. É como eu entendo então, o desejo do Tereza, analista. então, Tereza, aí vai articular. Por quê? O analista, ele se forma, ele também é forjado a partir desse lugar de desejante na sua análise pessoal. Isso, Né? isso. Então, esse desejo do analista, ele vai ser forjado e ele vai sustentar, e não é qualquer desejo, né? Porque tem muitos Isso. analisandos que não vão sustentar a sua posição desejante diante do discurso analítico, vão sustentar em outros discursos de vida, Isso. né? Então, isso é uma coisa que a gente vai avançar e pode entrar com mais detalhe, vai ter que entrar, né? A ideia desse grupo de trabalho mais à frente. Mas é isso, o analista, ele constrói essa posição de desejante, né? Para que, quando ele possa ocupar o lugar de analista para o outro, né? Ele nada também possa dizer disso. Ele nada Por também... isso que é um vazio. Mas ele está prevenido em relação à perda de sentido. Sim. Agora, isso. assim, e é esse vazio que vai dialogar com a questão do elogio. Lendo melhor a partir da página 192, porque assim, tem lá, cada um vamos voltar para o banquete. Cada um vai defender a sua hipótese do amor, né? Do que seria o amor, a partir da preposição de que teria o megatelos. Então, esse seminário, que era como era chamado, esse banquete, também era chamado de seminário, eram esses encontros na cultura grega que as pessoas
se propunham, né, mediante alguém escolhendo um tema, e aí para esse Isso, banquete, para esse seminário específico, foi escolhido a partir da suposição de um megatelos, que isso, as pessoas pudessem defender o que seria o amor. Foi o tema que isso. provocou o banquete, esse que a gente está Oi? tendo acesso. Ah, tá. Aí, Depois tu vê aí tem se, cada se um vai ela. fazer. Depois tem. Oi, Cris, pode ligar o Tá bom. microfone, por favor? Tem que lavar primeiro? Depois eu Ah, Tira o queria, já nem me queria microfone. lembrava falar, mais. Pronto, foi. Aí, enfim, isso é uma depois coisa. eu queria falar um pouco, viu? Tá, deixa eu terminar, reconstruir isso de novo, Simil, para a gente poder avançar um pouco. Tudo bem, E aí, tudo bem. e o próprio Lacan vai e volta, né, nessa cena que foi narrada desse banquete, para discutir as hipóteses do que seria o amor. E aí, depois que cada um fala a sua hipótese, vem um outro momento em que cada pessoa ali tem um certo compromisso. Eu entendi que isso fazia parte desse ritual, desse banquete, desse seminário, e a pessoa tem que elogiar quem está à sua direita. É um Isso. exercício de poder. Agora não lembro se é direita ou esquerda, mas enfim, quem está ao lado. E nisso, acaba que Alcebiades também precisa fazer um elogio a Sócrates. Tá? Então, Alcebiades faz primeiro um elogio a Sócrates, depois das discussões. Então, Alcebiades já tinha sido, de alguma forma, ele buscava esse elogio de Sócrates publicamente, e já era a quarta vez, segundo Lacan aqui, ele vai falar que já era a quarta vez, já era o quarto evento em que Alcebiades buscava isso. Não foi a primeira vez nesse banquete. Buscava o reconhecimento. Esse reconhecimento. Mas por quê? E aí é interessante. Bacana isso. Na história passada, Sócrates teria amado Alcebiades. Exatamente. E Exato. então Alcebiades sabia que ele era amado por Sócrates. Só que Alcebiades escolhe Agatão. Então percebam que quando Sócrates faz a interpretação, né, recusa e fala que o que tem que ser falado é para Agatão, há uma triangulação. Eu achei isso importantíssimo, esse Isso. dado. Por quê? O Alcebiades já sabe que é amado. Ele já sabe que é amado. E isso faz dele Mas ele assumir é uma... amado pelo que ele desconhece. Aí é que está a questão. E Ele não Sócrates sabe também. o que ele porta, que E Só... convoca este outro, que é Alcebiades, na condição de amado. Na condição de amado. Ele Alcebiades, não se sabe amado pelo quê? Ele não sabe qual é a motivação desse amor. É isso que eu quero dizer. Ele quer saber isso, até pela Isso, cultura. Ele quer isso. saber isso, até pela Exato. cultura grega. Por que que Sócrates o amou? E o Sócrates não responde isso. E não responde isso não é só a Alcebiades. Isso, inclusive, faz parte do Ele não elogio. responde para ninguém, é verdade. Ele não responde para ninguém. E esse é o elogio de Alcebiades para Sócrates. Ele vai apontar para esse vazio que Sócrates Isso. não consegue desejar ninguém. Na verdade, as pessoas sabem que Sócrates ama, mas não sabem do desejo de Sócrates. Esse é o vazio. Isso. Pois Sócrates é. para ninguém, e é para ninguém. Isso eu achei curiosíssimo mesmo. Eu achei super Muito legal. importante para a gente poder avançar no texto da Chatel, que ela fala isso em 2 parágrafos, com partes do seminário que estão aí, pelo menos 30, 40 páginas de diferença uma da outra, então fica, fica confuso mesmo, enfim. Mas a gente está aqui para tentar fazer isso e Me É porque avançar. ela permite, estava me permite. falando. Eu acho que quando a pessoa está falando, ela vai e volta em muitos momentos. É isso. Ela estava falando, na verdade, né? É verdade, isso é uma transcrição também, né? É verdade. Isso.
esse texto que a gente está lendo da Chatel também é uma transcrição, não é um escrito, né? Exatamente. É importante, é verdade. Foi uma apresentação dela para a escola lacaniana, que foi transcrita. Eu posso falar agora? Claro, Pode. senhor. Eu queria propor, retornar ao que você falou antes, que é essa questão na transferência, Uhum. né? Porque a Chatel, e eu li muito, várias vezes esse texto, acho esse texto maravilhoso. Você tem uma leitura, Felipe, que me chamou a atenção, que você disse que a transferência é um rio, Sim. né? Nesse sentido do fluxo, né? Do fluxo, e a Chatel fala exatamente isso, que o desejo, porque o que eu quero entender é isso que você está propondo aí, da relação do amor com o desejo. Porque não há possibilidade, numa análise, desse desejo ser recortado sem o amor. É Uhum. preciso, é preciso que, numa análise, o analista ajude ou construa o enamoramento analítico. Esse enamoramento analítico, digamos, o meio pelo qual a transferência, a análise vai transcorrer. Agora, então, o que eu quero. Isso é importantíssimo, isso que você está falando é fundamental, porque é a mola, a estrutura do sujeito Amor. suposto saber. Uhum. Exatamente, Isso mesmo. exatamente. Agora, o que me interessa entender é essa passagem, viu, Felipe? Porque o amor, sendo uma metáfora, ele está ali ocorrendo como tal, isto é, o analisante está no lugar do amado, né? Quer dizer, porque o Lacan fala que o amor é ser amado, né? Amar é ser Uhum. amado. A demanda é essa. O analisante demanda ao analista esse amor. Então, ele coloca o analista no lugar do Erastês, do amante, no sentido amoroso mesmo, né? Porque agora o que me interessa entender é qual que eu não gosto da palavra manobra, mas qual que é a intervenção, forma com que o analista transforma esse amor em desejo para o analisante. Porque, na verdade, como a Teresa mesma falou, o desejo do analista o único desejo do analista é que o analisante deseje, que ele trabalhe, isto é, que ele deixe de amar, que ele saia do campo do amor e passe a desejar. E são dois campos diferentes. Não sei se Isso. vocês. Simil, mas eu penso que Oi, oi, oi. Alô, alô. Travou aí para vocês ou foi o Estou ouvindo. Simil? Estou ouvindo. Estamos te Tô ouvindo, ouvindo. Felipe. Acho que foi o Ah, Simil que tá. travou. Foi Simil, tá. Então, eu penso que é aí que o analista, para sustentar isso, é da ordem. Que assim, o que eu fiquei pensando para tentar compreender? Em lógica, assim, por exemplo, em lógicas de conjunto. Eu gosto da ideia de conjuntos matemáticos, assim, me ajuda. Em lógica de conjuntos. Numa lógica de conjunto, digamos que tenhamos o conjunto amor e tenhamos o conjunto desejo. Eu penso que o desejo está contido no conjunto amor, Com mas, certeza. mas existe uma parte do conjunto amor em que o desejo não está incluído, e isso é construído. Isso é um saber. É esse saber que o analista vai construir na sua análise pessoal que ele não pode dar signo. Uhum. É do desejo, é do desejo, não é do amor como um todo. É dessa especificidade do amor. É do desejo
que o amor porta. É Uhum. esse saber que o analista não pode ofertar nada, nenhum signo, para quem ele ouve, para Felipe, quem ele ouve. permite uma colocaçãozinha? Não, Claro, Sandra. se seria a posição de Sócrates no sentido de que ele sabia do desejo de Alcebíades por Agaton. E segundo o que tu estás colocando, ele sabia e não falava para ninguém. Daí esse vazio que seria O, equivalente o, ao desejo, ao lugar do analista, ao desejo do analista. o Sócrates, quando o Alcebíades, na verdade, o Sócrates diz que Alcebíades tem o desejo por Agatão. Ao mesmo tempo, Alcebíades recusou, no passado, o amor de Sócrates, não é o Sócrates. desejo de Sócrates. Ele Uhum. recusou no passado, até porque Sócrates, e é isso que o Alcebíades vai elogiar, é a atopia, esse vazio que o Alcebíades vai fazer ele até usa esse termo, a isologia. A isologia é uma ferramenta de discurso que o Alcebíades usa para poder fazer, eu entendi, tentando uma tradução, como se fosse uma analogia. Ele vai dizer da atopia de Sócrates para dizer do vazio de desejo de Sócrates. Pelo Isso. menos ninguém tem notícias do desejo de Sócrates, mas tem notícias do amor dele. Nesse sentido, até Simil, fazendo um correlato com o rio, uma das características do rio é a atopia do rio. Quando a gente fala que a gente nunca mergulha no mesmo rio, é justamente porque o rio ele é corrente, ele é atópico. A água no rio é atópica, digamos assim, nessa metáfora. Então, mas ao mesmo tempo é o que faz do rio um rio, então ele seria outra coisa. Então, o Sócrates ele tem isso já na cultura grega, de não dar signo do seu desejo, mas dar signo do seu amor. E é justamente talvez por isso que ele possa sustentar essa atopia de poder amar vários, porque ele não especifica o Vou sair desejo, daqui. ele Porque não o desejo não tem singulariza. signo, não Sim, existe sim. signo para o desejo. Por isso que ele não dá. O Uhum. desejo é realmente um vazio. Ele é aquilo que cria movimento, né? Ele é movimento em si e ele cria movimento exatamente porque ele não fixa nada. O amor não, o amor exige um objeto específico, né? Ele se Uhum. decalca, né, num objeto A, B, C, D, mesmo que isso seja um grande equívoco. Por que eu estou dizendo isso? Porque o, o objeto o objeto de amor é sempre o semblante do objeto buscado, porque o objeto buscado é o desejo, está É. para O além do Alce... objeto de amor. E aí o Alcebíades vai dizer que essa atopia é aí que entra o termo também, a agalma, de Isso, Sócrates. É isso. justamente o que a gente é justamente essa atopia, esse não dar signo para ninguém do seu desejo que faz essa agalma, que Uhum. faz do amor de Sócrates esse algo que o agalma, na verdade, vem de estatuetas feitas pelos deuses, né? Era o gamata theon, então eram estatuetas, enfim, pode pensando aqui, até pequenos totens, enfim, que os deuses faziam para representar alguma coisa. Então, é algo do divino, né? Ex-votos, né? Ex-votos. Ex-voto. Pode ser ex-votos também na cultura católica, né? Pode ser a galma pode ser uma representação de ex-votos mais atual, né? No cristianismo. Penso. Pode ser também. O Lacan vai falar até do. E aí é importante que eu lembrei. Isso já é mais a partir da página 192, tá? Falando já sobre o elogio. Que aí entra também uma articulação com a Galma, que vai trazer até ele vai falar do amor, por exemplo, de outra cultura, cristã calvinista,
na sua economia, né? Eu sempre escutei por uma história familiar aí que existem maneiras nobres de empobrecer. E aí é uma metáfora. Existem maneiras nobres que o sujeito encontra de empobrecer. E aí, o Lacan fala isso de uma maneira diferente nessas páginas, em relação, na verdade, isso até um pouco antes, em relação, por exemplo, ao sacrifício, né, que na verdade é Aquiles. Então, volta, eu falei errado, isso que eu estou falando está lá mesmo, na Psicologia do Rico ainda. Vai abordar isso, que foi o que eu estava falando com a Simone ontem, que ela falou que não ficou com isso na cabeça, desse duplo amor, e de que Aquiles não consegue suportar a ideia de não ser amado sem o seu amante vivo, né? Na verdade, Pátroclo, quando morre, ele segue a ideia, mas o desejo dele era por Polixena. E aí também a gente vê essa divisão do amor, desejo e amor pela ideia. Ou seja, ele ser amado por Pátroclo garantiu uma posição desejante em relação a Polixena. São essas duas dimensões do amor. E aí isso vai articular com a maneira nobre de empobrecer, porque isso justifica também, de alguma forma, esse ato de Aquiles. De alguma maneira, ele, sustentando o desejo, morre em prol de uma causa dita nobre. Então, ele não é tido pelos deuses depois, porque depois até Zeus, depois que ele morre, a princípio, concede, né, Polixena a ele. Alguma coisa assim, eu vi que depois da morte de Aquiles, no outro campo da vida, aí tem essa história. E aí é mítica. Então, justamente por isso também. E aí isso vai articular e com essa maneira, eu pensei no analista nisso, na maneira nobre de empobrecer. Entendeu? Causa algo em torno da psicanálise que traz a perda como algo nobre, como algo central, sobre algo que se articula com o aprender, um bem dizer sobre a perda. É isso, eu acho. Eu acho que eu concluí um pouco meu raciocínio sobre o desamparo, desse elogio. Então, isso é importante, porque isso também articula com o que Lacan estava explorando no Seminário 7, que é o que antecede a esse, tanto as duas mortes, a ideia do bem supremo, né? Isso você tem eu vou repetir, né? Mas essa maneira nobre de empobrecer questiona a ideia de um bem supremo, mas justifica Questiona ou explica. basicamente a ética a Nicoma. É isso que ele vai Isso fazer. mesmo, Tereza, que traz isso. Então, Lacan está mais ou menos há um ano, né? É o final do Seminário 7 e o início do 8. Quando ele entrar aí. Né? Agora, Então, a gente... é interessante, Felipe, isso que você está falando, a gente guardar para depois que nós vamos trabalhar o dinheiro, não é? Na transferência, o lugar do dinheiro, como é que fica em relação a essa maneira nobre de empobrecer. Mas não existe uma maneira nobre. Não, o analisando ele fica com muita raiva, né, de ter que pagar, não é? Aí entra a questão do amor. Não se sente Muito legal amado. isso que você está falando, Nazar. Trabalhar isso depois, anotar para depois. Agora, não existe uma maneira nobre de enriquecer, né? Só de empobrecer. Cada vez mais, enfim, socialmente a gente vê que grandes fortunas, é difícil ver uma grande fortuna totalmente nobre. Eu, pelo menos, desconheço. Concordo. Concordo. A começar Fundamentalmente com os políticos. ao olhar desse que não fez fortuna, não é? A partir do olhar desse que não fez fortuna, do pobre coitado. Olha só, deixa eu só trazer um recorte. Você está quase lá, Felipe, porque na página 194
o Lacan define claramente essas questões sobre o amor, sobre a posição do desejo no analista. Acho que vale a pena ler no final da página 194. Posso ler? É do flautista, eu tinha separado. Ele vai É, porque ele falar diz assim, pelo elogio. simples fato de haver transferência. Você vai ler isso? Eu tinha separado pelo simples fato. Leia, 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 Tereza. leia Posso a ler? parte que você está falando. Pode ler. Então, ele diz assim: pelo simples fato de haver transferência, estamos implicados na posição de ser aquele que contém o agalma, o objeto fundamental de que se trata na análise do sujeito, como ligado, condicionado por essa relação de vacilação do sujeito que caracterizamos como o que constitui a fantasia fundamental, como o que instaura o lugar onde o sujeito pode se fixar como deseja. Ele continua. Este é um efeito legítimo da transferência. Eu noto que você... Não é preciso fazer intervir, pois, a contratransferência como se tratasse de alguma coisa que seria a parte própria, e bem mais ainda a parte faltosa do analista. Apenas para reconhecê-la, é preciso que o analista saiba certas coisas. Aí ele vai dizer o quê? É preciso que ele saiba, em particular, que o critério de sua posição correta não é que ele compreenda ou não compreenda. É somente na medida em que, de certo, ele sabe o que é o desejo, mas não sabe o que esse sujeito com quem ele embarcou na aventura analítica deseja. Ele sabe o que é desejo, mas não sabe qual é o desejo do sujeito. Que ele está em posição de ter em si, deste desejo, o objeto. É só quando ele não se arroga a posição de dizer o que o sujeito deseja que ele contém o objeto, né? E o agalma que esse sujeito está buscando. Esta é a única coisa que pode explicar alguns desses efeitos tão singularmente assustadores ainda, ao que parece. Então, aqui ele diz claramente que o desejo do analista é de responsabilidade do analista, e esse desejo é única e exclusivamente suscitar desejo no analisando. Só quando ele mantém essa posição de exclusão, né, em relação ao saber sobre o que é o desejo para aquele sujeito, que, de fato, ele guarda a posição de conter o agalma. Pois é. Então, Tereza, eu penso assim, eu continuo insistindo nessa ideia de que não há possibilidade de um processo analítico ocorrer sem esse suporte do amor, do amor, mesmo que seja um amor não correspondido. E, aliás, tem que ser um amor não correspondido. A metáfora do amor não se dá nesse sentido, na concretude da relação transferencial. O analista não é um parceiro, o analista ele não há reciprocidade da parte do analista com relação... Simil, você não acha que você está colocando a metáfora como algo de que causa uma simetria, e é justamente o contrário? Que a metáfora, na linguística, a metáfora ela não é uma tradução, a metáfora ela não é uma transcrição, ela porta até um deciframento. Mas, porque quando eu te ouvi agora, me deu essa ideia, assim, que quando você tem falado metáfora e falado em correspondência, a metáfora ela é díspare também, na sua essência. Por isso que se fala Então, nessa lógica, a metáfora ela não tem que ter correspondência mesmo. Ou seja, a metáfora do amor ela não tem que ter correspondência.
justamente porque a metáfora não exige essa correspondência. O fenômeno da metáfora se dá através de um mito, são léxicos normalmente totalmente distintos, dentro de um mesmo vocabulário, né? Enfim, dentro de uma mesma língua, por exemplo, né? Enfim, e tem línguas, por exemplo, a chinesa, que é baseada em metáfora, né? Os caracteres chineses, a oralidade, o chinês ele se comunica por metáfora. Isso foi fundamental, inclusive, para o Lacan desenvolver isso também, quando ele estudar o chinês. Justamente por essa dimensão, o Lacan ele fala isso no discurso que não fosse semblante, no seminário 18, e tem o Lacan chinês, que é um livro maravilhoso que eu gostei muito de ler, me ajudou bastante a entender isso também. Mas é justamente por isso, José Mário Simil, que eu acho que quando você fala metáfora, você está, eu penso, tá? Posso estar equivocado, eu tenho escutado como se a metáfora tivesse que ter uma correspondência. Eu acho que é justamente o contrário. A metáfora implica Gente, essa posso falar? disparidade. Mas Claro, Natália. Metáfora é substituição. É Exatamente, substituição. exatamente. E o Vamos, Simil disse o contrário, Felipe. Simil disse que não é correspondência, assim que eu entendi. Agora, sim. tem uma Não, coisa interessante. O Simil falou que não é metáfora por não ter correspondência, entendeu? E aí eu acho que é isso. Ele falou que não é uma Não, metáfora então por não haver correspondência. Foi isso. eu me expressei errado. Porque, na verdade, vamos falar, por exemplo, da metáfora paterna, certo? Não, Zé Mário, você falou certo, não é? Não Não, há, eu também o entendi não assim. haver correspondência é que leva ao desejo. O que você falou está Exatamente, correto. Isso, que é exatamente. metáfora, também acho. Eu queria Gente, aí eu fazer estava uma analogia com a lembrando. metáfora paterna, né? Eu queria fazer uma analogia com a metáfora paterna, onde o pai, né, o significante do nome do pai, entra no lugar do desejo da mãe. Quer dizer, É uma substituição. é uma substituição. Da Isso. mesma forma, na análise, trazendo para a clínica, o analista recebe essa demanda de amor do analisante e ao não respondê-la, ao não dar a Ele resposta, acolhe, mas não responde. ele remete ao desejo, ao vazio. É isso que a Tereza falou aí. Deixa eu falar uma coisa. Eu estava aqui lembrando, o banquete era na casa de Agaton, né? E Sócrates, ele não tinha sido nem convidado. No meio do Exato, caminho, ele estava uma das passando. pessoas, Ele uma das estava pessoas que viram passando. Sócrates falou assim: ah, vamos lá. Então, quando Alcebiades chega, na verdade, o endereço era mesmo Ágaton, né? O endereço do amor dele. Ele estava indo lá bêbado, né, de amor, que eu leio dessa forma, ele chega embriagado de amor e se depara com Sócrates. Então tem uma coisa que é de um engano aí, né? E aí eu acho que isso é bem óbvio para o Sócrates, do tipo, pô, você está aqui me acusando, mas você chegou aqui na casa de Ágaton, né? Então tem esse desvio, né? Do meio do Exato. caminho aí, né? E o Desvio do Sócrates parece que já... objeto. Isso, exatamente. Aí você E acha, Felipe, Natália, você pensa então que esse desvio aí é esse desvio que faz para o analista. Sim, isso, porque eu acho que o analisando, ele coloca no analista o seu outro, né? E Que o ele, analista, ele está avisado disso, ele fala assim, pô, não sou esse outro. Então ele remete o sujeito ao seu inconsciente. o analista é exatamente. para o papel do Você quem Sócrates. sabe. O O analista, no desvio, caso, é o Sócrates. o desvio Isso, se dá quando ele isso. cria, quando ele instaura uma atopia, né? Ele desloca, Isso. não é a mim, é a Isso. Agatão. É o que Isso. É E aí tem que voar, uma se dá, coisa que é interessante, que é o gente. que Freud faz, que surge em Freud no nascimento da regra fundamental, com a M von Sim. N, Emi von N, né? Que ele sai do campo do olhar e instaura o campo da palavra. seria o Sim, que voar, né? É No analista. interessante, Natália, pensando no desvio, e aí eu acho que foi isso, desse trecho
e a gente fala desse elogio e da atopia, o Lacan nomeou, né, o número do capítulo é o 11, né, do Seminário 8, mas ele chama o estado de perversão. E aí é interessante pensar que na transferência isso ocorre, esse desvio, esse estado de perversão, essa perversão mesmo, que depois o Lacan mais para frente vai poder falar dessa homofonia também, né? Mas acho que é Sim. justamente por conta desse desvio. E o desvio é de desejo, né? É interessante também pensar que o Lacan o Lacan vai pegar esse relato do banquete, desse episódio, e vai falar em relação ao amor, né? O Foucault vai pegar esse mesmo relato e vai trazer a dimensão de poder. Ele dá outro enfoque nesse mesmo diálogo, né? E que uma das coisas entre o diálogo de Sócrates e Alcebíades, que Sócrates também vai cada vez mais fundando esse vazio em Alcebíades, essa atopia, é porque o, o Sócrates começa a perguntar para Alcebíades o que ele tem de tão diferente que o faz pensar que ele conseguiria ascender politicamente, que era um desejo expresso, uma vontade, pelo menos, de Alcebíades, né? Alcebíades é um homem que vem de uma família tradicional, ele tem algum dinheiro, mas não é dos mais ricos que tem na antiguidade. O Sócrates, pelo menos aí é a dimensão que o Foucault traz sobre esse mesmo diálogo, né? O Sócrates começa a perguntar para Alcebíades o que faz dele um candidato, já que outras pessoas com histórias mais abastadas, ele compara com a própria educação persa, que era, naquele momento, reconhecida como uma educação mais completa do que a educação grega. Como é que o que ele tinha de diferente que o fazia pensar que ele poderia, por exemplo, realizar essa vontade, esse desejo dele. É muito também questionando essa presunção de Alcebíades. Achei interessante trazer aqui essa outra leitura também do Foucault, né, que pega esse mesmo trecho para falar não do amor, mas do poder também, e do que é possível, né? Eu lembro de ter lido do Alcebiades que ele era assim um desbravador, né? Era alguém corajoso. Eu lembro de ter lido isso O sobre ele. general condecorado, né? Aham. Mas ele foi criado, ele fica órfão, né? Alcebiades fica órfão e ele é educado, eu não sei se é por um tio ou até por algum funcionário da família. É quem fica o tutor do Alcebiades. O Alcebiades ele perde os pais quando jovem. Então, isso também, Agora, O Foucault traz essa dimensão também. Né? É agora, interessante ô, pensar. Felipe, você não acha que essa questão do poder que você trouxe lá do Foucault, ele não Sim, está também presente na transferência? O no poder do sentido, analista, no sentido, no poder, sentido de potência, penso que sim. Acho que aí dialoga com desejo, de deixar o analisando nesse lugar do poder, do que se pode, na verdade, né? A gente até no cartão essa semana falou disso. Estava com a Sandra e o Nazar aí no cartel e falando sobre o que se deve e o que se pode, né? Tem Que o está no texto, né? final A do direção do tratamento e os princípios do seu poder. A exatamente. transferência ela é tá no final, poderosa, né? Se tá ela é no Os final do seminários, seminário utilizada, 7. os se ela é seminários 7 utilizada fala disso. para segurar o sujeito, né? Pode fazer do outro um grande outro, enorme, inclusive, né? E a ideia da Sim, análise é justamente a gente indo perceber de que esse outro não está fora, né? mas e também tem uma coisa que é importante a gente acentuar, que esse poder que digamos, que a transferência contém,
o analista não pode se utilizar dele, achar que o poder é dele, analista. O poder é do dispositivo. O poder é do dispositivo. É Verdade. do processo, é da lógica que se estabelece aí entre a demanda e o desejo, né? Na análise. Em um outro texto da Brigitte Lemerher ou Lemer, Nazar, Teresa, vocês sabem direito? Lemerher, obrigado. Ela vai falar que o analista, eu achei isso interessante, ele age sobre a transferência, não é na transferência. Eu achei isso muito interessante. Exatamente. O O analista analista, está sujeito à transferência tanto quanto o analisante. ele age sobre, eu achei interessante, porque aí, de fato, traz também essa atopia do analista. Ele não está na transferência, a transferência é do analisando, né? Ele age sobre a transferência, sobre isso que se apresenta. Não é na transferência. Eu acho isso, achei isso bem interessante também, e que dialoga com Eu achei Rafael. interessante, eu escutei, quando você falou sobre, eu escutei sob, né? Sobre. No, mas no sentido de que, eu escutei sobre, no sentido de que o analista também está submetido à transferência. Não sei se isso é uma equivocada a minha reflexão, mas o analista, o único diferencial que tem para eliminar de vez a ideia da contra-transferência e da reciprocidade e da reciprocidade da intersubjetividade, o analista tem um saber a mais, que é justamente o que diferencia do amor, da relação amorosa, onde há reciprocidade. Então, esse Pois é, amor. Pode esse falar. amor, falar de mim, falar. Não, é porque quando você fala sobre, o que eu penso é que o analista ele é forjado sob a sua transferência, primeiramente, né? Sim, sim. Então, para depois agir sobre a transferência. Eu acho que é interessante mesmo essa articulação, né? O analista está incluso na transferência, né? Mas é preciso também que a gente tenha cuidado. Não sei se vocês se lembram que os pós-freudianos, numa certa época depois da morte de Freud, eles estabeleceram a estratégia de trabalhar, de interpretar a transferência, no sentido de lidar com as resistências que existem na relação transferencial. Então, eles de alguma maneira, eles desviaram a ideia da transferência como algo dissimétrico, como algo na relação entre o analista e o analisante, não há reciprocidade. Não sei se eu fui claro. Talvez não tenha sido. Eu não consegui elaborar direito a questão. Mas vamos lá. E o mais. Uma coisa. Vai lá. Pode falar, desculpe, Felipe. Uma coisa interessante, assim, é que no texto da proposição, eu acho que Lacan faz esse apontamento, que o analista ele está incluído na transferência, né? Não incluído enquanto sujeito, está incluído enquanto função. Então, essa colocação que você falou faz todo sentido. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Mas uma outra coisa que eu queria falar, que eu estou pensando aqui, né? O Nazar falou dessa coisa do pagamento e tem tudo a ver, né? Eu acho que é curioso, uma coisa que me chama muita atenção é que, assim, todos os analistas, quando vão abordar a transferência, partem do ponto do amor, né? E o Lacan também faz isso, mas ele faz, eu acho que também fazendo uma distinção, que faz parte já dessa crítica que ele vai fazendo aos pós-freudianos, de tirar um pouco a coisa do nível do imaginário. Então, em que sentido eu leio assim, né? Eu entendo dessa forma. Ele faz isso apontando o que existe de estrutural. E daí também é muito interessante essa ideia do Felipe, né, de trazer a visão do Foucault, da gente olhar de um outro ângulo, porque depois ele tá aqui no Seminário 8, ele está fazendo pela via do simbólico, apontando o que tem de comum entre o amor e as metáforas do desejante, né, que ele chama assim no final do seminário.
as metáforas, todas as metáforas, né? A metáfora paterna, que ele faz ao longo da vida. Mas no seminário 9 ele vai fazer essa mesma distinção, esse mesmo recorte, a parte se aproximando da via do real, né? E daí a gente está falando, eu acho que a distinção entre demanda e desejo, que ele faz muito Sim. bem isso, descreve muito bem isso no seminário 9, né? Que tem um pouco a ver com isso do que o analista não responde, né? Que não é bem ao amor que ele não responde à demanda, porque o desejo é aquilo que resta da operação da demanda. Então, o desejo só emerge a partir do ponto que o analista não responde no nível da demanda. Mas Isso. toda demanda é demanda de amor. Sim. Responde ao amor, sim. Ele responde ao amor, sim, na medida em que toda demanda é demanda de amor. Isso é bacana. Ele Mas- acolhe a demanda para que ela seja transmutada em desejo. É assim que eu Exatamente. entendo. Ele Exatamente. acolhe a demanda para que ela se... A palavra é essa, transmutação. É que ela Eu gosto se muito dessa palavra. revire. Ela é a Sim. história do dedo de luva, né? Ela se revire em desejo. Sim. Em enigma também, né, Tereza? Enigma Sim. desejante. Quando ele entra no campo do real, o sujeito, o SN, o sujeito narcísico, passa a ser o sujeito do enigma, que é o SN, né? Não é E exatamente. viria o desejo. Muito bem, a questão foi muito bem trazida agora, porque na verdade, lançaram. A Soler fala em 3 momentos do sujeito na transferência, né? Fala do Isso. sujeito assegurado, aquele que vem, nos chega com a sua fantasia e o seu mito individual. Depois ela fala do sujeito instituído, e é esse sujeito instituído que é o sujeito da falta a ser, que a associação livre instala. E, finalmente, o sujeito destituído do final. Então, nesse sentido, não sei por que eu estou trazendo isso, não sei se é para dialogar com o que você falou aí, mas é justamente isso, no sentido de que há da parte do analista um protagonismo muito importante na experiência do analisante, da experiência daquela análise que ele está. Só que ele tem que estar prevenido de que ele, acolhendo, como diz a Tereza, o amor, ele tem que saber que não é ele o objeto desse amor, né? A Chatel fala nesse texto uma metáfora linda, né? Ela fala que o desejo surge das águas do amor. É uma Isso. ilha, o desejo é uma ilha nas águas do amor. Quer dizer, não, eu achei muito bonita a metáfora que ela usou. É bonito mesmo. Ô, Tereza, o que você leu da página 194, no meu não tá. Pois é, mas está aqui. Não, Vou voltar lá. mas qual que é o Porque o capítulo? meu livro é muito antigo, é uma versão, é muito antigo. Página 194, lá embaixo, o último parágrafo. Vou te dizer. Aqui, crítica da contratransferência, é o capítulo, né? Pelo simples fato ali. Ele fala do Congresso de Genebra, acima, aí, lá em 1955, ao Congresso de Genebra. Logo depois disso é 1, 2, 3, o 4º parágrafo. Isso no Portal mesmo, Tereza? Vai ser 227 nessa Que versão. horror! Então, Nossa um pouquinho mais. Senhora! A crítica sobre contra-transferência, 227, é mais para frente. É quase Veja lá, bem, quase. Veja bem, não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem, esse seminário da transferência
ele foi retranscrito por vários discípulos de Lacan. Quer dizer, foi o seminário que deu mais. Eles escreveram um livro, o Éric Borges escreveu um livro, não sei se foi ele, retraduzindo vários trechos da transcrição que fizeram da fala de Lacan. Olha só. Talvez por isso é que possa ter diferença em edições. Não sei se é o caso. E aí, essa aqui é uma versão da Dulce Duque Estrada, revista pelo Romildo. A Dulce foi membro da escola nos primórdios. Ela foi uma das fundadoras também, que depois saiu. Mas saiu sem briga, menos mal. Felipe, e aí o que tu Oi. colocaste no início da página 192, sobre o Agalma, também não confere na nossa edição. Não é na página 192, a gente vai ter que Ixi, localizar. agora eu não sei qual que é, então. Porque é o Eu vou tentar 194. localizar. Eu vou ter que Agora tentar. eu Qual não... é o capítulo? Bom, o capítulo é entre Sócrates e Alcebíades. Eu acho que Ele é é bem bem, diferente. bem diferente. Então, o capítulo é entre Sócrates e Alcebíades. É o nome do capítulo, Tá, eu vou tentar localizar. tá? E é interessante isso, Simil, que você falou, porque aí o que eu ia ler na página 194, quando a Tereza falou, e foi uma coincidência, porque é que em relação a essa atopia e esse agalma, e aí está na parte do elogio ainda, né? É interessante que o Alcebiades vai falar que o agalma de Sócrates é parecido, ele faz uma analogia, uma referência a Márcias, que era uma flautista que tocava tão bem que conseguia encantar com o seu canto. Então, e que provocou a ira de Apolo, que a esfolou. Aí ele até brinca, o Lacan, dizendo que ainda bem que Sócrates, o Alcebiades também, não é flautista. mas, mas que é por aí. Eu acho que isso diz muito, eu associei esse trecho, a esse movimento que tem no próprio discurso psicanalítico, na construção, da rivalização, do ciúmes, porque esse canto chegou a rivalizar com a música que era considerada divina, por isso que causou também a ira de Apolo, né? E aí, se a gente parar para pensar, tenho pensado sobre isso mais recentemente, que a psicanálise, ela tenta, não sei se consegue, mas ela tenta, eu acho que o Lacan tenta, a partir da expulsão dele da IPA e depois a fundação da Escola Freudiana de Paris, ele tenta muito evitar esses discursos que esfolam o outro. Vou já falar dessa maneira em referência ao texto, sabe? Ótimo. Esses, esses discursos que tentam regulamentar, que tentam dizer o que é ou o que não é uma transferência, por exemplo, né? E eu acho isso valiosíssimo, porque a psicanálise ela tenta mesmo subverter o que há de religioso em nós, trazendo essa dimensão também do que o Foucault contribui sobre esse mesmo trecho sobre o poder. Quando Sócrates pergunta a Alcebiades o que ele tem, o Foucault retoma ao mandamento délfico dessa época, que era que você, antes de fazer qualquer pergunta, você devia se implicar na pergunta, com o seu si mesmo. E aí traz essa dimensão do si mesmo, que não basta você conhecer a si mesmo. Você se implicar no que você vai perguntar, no que você vai demandar do outro, vai além de um conhecimento. E que é essa técnica, essa economia subjetiva. Eu faço essa interpretação. Que o Sócrates, lá, tentava sempre, de fato, arrancar, extrair das pessoas com quem ele se encontrava, né? E o Sócrates era uma pessoa bem excêntrica, digamos assim, né? O Sócrates ele ia para frente da cidade, ficava numa perna só e começava a proteger a cidade através dos seus berros, das suas falas, enfim. Enfim, é verdade. Bom, dizem, né, que Se fosse hoje, eu estava internado no hospício.
Muito provavelmente. Temos muitos Sócrates internados, Jesus Cristo, várias. Mas, enfim, mas acho que não é só isso também. Acho que isso é também. Eu acho que é justamente essa atopia do desejo. Eu acho, eu articulo isso a, a isso de não especificar. O Sócrates ele não tinha esse medo, que aí articula também com essa posição do entre duas mortes do texto da Chatel. É de uma autenticidade, justamente por deixar esse lugar do desejo a um lugar remetido a um lugar de vazio, que traz um saber de não de incluir essa morte real também, né? Enfim, de não temê-la, Porque a morte achar que real, a morte do corpo, não é, como é que eu posso dizer? Não restringe a possibilidade do sujeito ser imortal pelos seus feitos. Tanto é que nós estamos aqui falando de Sócrates. Ele está vivo no discurso que é o nosso, né? É mais vivo do que ele viveu enquanto tal, né? Ele transcendeu, ele é imortal porque ele, na singularidade do seu discurso, ele se tornou imortal. A verdade é essa. A singularidade, a especificidade desse discurso novo que permitiu a ele transcender, né? Acho que a palavra é essa, o próprio perecimento, né? Porque o que o Lacan vai chamar a atenção lá no Seminário da Ética, que às vezes é um pouco difícil de entender, é que é a posição do analista, que é justamente a do entre duas mortes, é que ele busca indicar para o sujeito que ele não pode ter medo de dizer, porque o medo de dizer determina uma pequena morte, que é a questão do sintoma, uma pequena morte em vida. A possibilidade, a pequena margem de liberdade é a liberdade de se defrontar com a perda do sentido, que é tudo que o neurótico não quer. O sentido sustenta, que tem a ver com os semblantes, o sentido sustenta o sujeito numa aparência de vida. É só aparência, né? Como dizia bem o Freud, acho que é no texto, aquele texto que ele está caminhando com o Rilke na floresta, o Rilke estava melancólico, como é o nome? Transitoriedade. Ele vai dizer, e depois o Heidegger vai retomar esse dito, ele vai dizer que a vida quer morrer. A vida quer morrer porque nós já carregamos a morte. Né? A verdade é essa. Nós somos a carcaça, o esqueleto está aqui, a morte está aqui. Né? A única forma de superar, né, essa verdade, é no dito, naquilo que você diz. E aí, Tereza, eu fiz uma associação desse estar entre duas mortes e, de alguma forma, responder daí também entre essas duas dimensões do amor. Como é que você pela pensou via... isso? Me fala. Eu associei duas mortes e dois amores. Foi Tudo isso, bem, tudo bem? então... Agora, Porque, na como é que é? verdade, olha que Não, bacana, mas o fala amor mais é disso a aí. única coisa que vem lá na estruturação do sujeito, o amor do outro, né, permite que da angústia, né, se inscreva nesse real mortífero, se inscreva o significante. Por sua vez, como a gente pensar assim, o circuito pulsional, né, retorna para a fonte, o sujeito responde a esse amor com seu corpo. Né? Ele responde com o corpo, é a resposta. Um corpo que é um corpo significante. O sujeito nasce no discurso do outro,
Concorda? Então, você tem aí a sobreposição, né, de duas vertentes do amor, né? Um amor que nasce da angústia desse outro, que captura, né, o ínfant no campo da fala e da linguagem, antes que ele saiba falar, e depois uma resposta que é uma demanda, né, de reconhecimento desse ínfant que se transforma em sujeito. Então, há aí, né, esse entre duas mortes, né? E o sujeito ele ocupa ele ocupa esse lugar do entre duas mortes, S1, S2. A gente nunca pode esquecer isso. É a posição do sujeito, é a posição do desejo do analista, entre duas mortes. E olha que interessante que o Didier Weil, nesse Os Nomes dos Pais, ontem eu estava lendo, ele coloca maravilhoso, não é? Entre dois despertares. Uma vez que nós dispomos do recalque para esquecer esse despertar, qual é a responsabilidade do analisando, ajudado pelo analista? Somente o analisando pode renunciar à denegação para fazer a experiência de reencontrar o despertar que chamo de acordar e despertar um segundo despertar. Eu acho que tem tudo a ver com esse entre duas mortes, entre dois amores. Isso. Legal. Esse livro do Didier É bárbaro. maravilhoso. O Simil, que está aqui, estava fazendo pouco do livro. Agora eu sei que ele está apaixonado, que ele já me falou. Eu já li, Tereza, eu li eu li esse livro numa sentada. Eu Não é também. maravilhoso? É Que livro é maravilhoso. esse, gente? Maravilhoso esse livro. Que livro é Este. esse? Os Nomes do Pai, do Didier Weil. Agora, Interessante, não conheço. é interessante pensar essas afirmações em duplicidade, né, do amor e da morte, e trazer também a dimensão do real. Essa estruturação já estava aí mesmo, né, do RSI. O Lacan, de fato, já estava, porque trazendo o corpo como presença, né, e aí a Chatel fala isso da presença real do analista. Isso. De alguma é uma maneira de formar essa nodulação, essa estrutura ternária mesmo, pela presença do analista. Então, o analisando chega com o seu simbólico e com o seu imaginário. O analista, ele triangula nisso, ele faz a terceira parte. Ele introduz o real. Ele introduz o real com a presença do corpo. Isso mesmo, pensando na transferência, né? E que a transferência permite isso. Ou seria a transferência como esse real é permitido de alguma maneira se fazer presente também. Não há uma recusa desse real. Eu acho mais isso. Não há uma recusa desse real. No Do lugar de instante objeto A. no instante de porque compreender o nessa analista passagem. introduz o terceiro excluído, porque lá no momento da captura do sujeito, vocês veem como é importante essa história do estádio do espelho. Quando o sujeito é capturado, né, lá na imagem, no logro do imaginário, o que está de fora? O real. É exatamente o real. Né? E o que o analisando busca na relação com o analista? A relação dual, que ele teria tido com um outro, né? Que está fora de cena, mas que ele idealiza. Né? Aquele que vai lhe responder qual é o sexo dele, quem ele é. Né? O analista, lá no L'Ancien que c'est de l'Inbevue, ele vai dizer isso, Lacan. O analista. Ele vai dizer, o analista introduz o terceiro elo. E aí é bacana porque ele diz que o sujeito entra na análise pelo imaginário e ele sai pelo real. Qual é a diferença? Você entra imaginarizando, né, o real. Ao final, você imagina.
É o E o contrário. acesso. Você passa a ter a liberdade da imaginação. Primeiro você tem imaginarização, que são os ideais, e ao final, exatamente porque você, depois dos ideais, você fica de cara com o real, para isso você tem que inventar alguma coisa. Você passa a ter imaginação. O neurótico, é isso que o Lacan às vezes diz em alguns seminários, em alguns momentos, ele diz que o neurótico sofre de falta de imaginação, é isso mesmo. E Exato. esse real só podendo também ter algum acesso pela dimensão simbólica, né? Exatamente, porque existe, Também. porque ao Da final você oralidade. reconhece algo do impossível. Por isso que o desejo é finito, não é infinito. O desejo é finito. Qual é a finitude? Quando você desiste de buscá-lo como coisa, como objeto, né? Porque a demanda é exatamente o que vem elidir a condição do desejo. A condição do desejo é sem objeto específico. Ou, se vocês quiserem, o objeto do desejo é o vazio, é o nonsense. Mas, Né? Tereza, Oi. desejar não é exatamente viver a equivalência do que eu estou tentando fazer entre a vida e o desejo. Porque se nós não desejamos, apesar da gente saber que ainda nunca vai encontrar esse objeto que nos complete, esse desejar Isso. é que nos Isso. move a viver. Isso. Sim, sem dúvida, mas é um desejo que não busca o objeto, mas que vai se ancorando nos objetos que a vida promove. Sim, sim. Daí a imaginação. Eu entendo essa imaginação no sentido que é um pouco transformando o que o Picasso disse, que o Lacan retoma a frase do Picasso, quando ele diz: eu não procuro, eu acho. Mas eu acho temporariamente. Ele ancora agora num objeto, daqui a pouco ele muda para outro, e assim vai. Né? Sim, sim. Então, é nesse sentido. Nesse ponto é que a vida é um sonho, né? Tem A vida é um sonho. na Aliás, Diana, olha, eu tenho sonhado muito, muito, muito. na Diana Eu Rabinovich, também, Tereza. Eu estou numa fase perto de na Diana, o livro Desejo Psicanalista, ela vai trabalhar muito essa questão do luto, e entra aí o objeto. É que nesse início de uma análise, o sujeito ele está aprisionado, fixado, a fixação num objeto. À medida em que avança, que ele vai construindo os lutos, ele chega a um ponto que ele não tem mais esse aprisionamento num objeto. Todos os objetos são equivalentes. Uhum. E aí é que ele alcança um pouco de liberdade. Não é? Exato. Aquele filme que eu acho que foi a Simone que indicou, O Sentido da Vida, que é belíssimo, tem uma frase do Santo Agostinho no final que tem a ver com isso. Felicidade é continuar desejando o que já temos. É muito bom isso. É muito linda essa bom frase. Imaginando outras cenas com o que já se tem, com os objetos que já se tem. Exatamente. É lindo. Tem uma continuação aqui naquela página, que eu acho que é a mesma página que a Tereza estava falando, 194, que fala assim, ó, que eu continuei lendo aqui. Não é em absoluto essencial que ele compreenda. Direi mesmo que, até certo ponto, o fato dele não compreenda pode ser preferível a uma confiança grande demais em sua compreensão. Em outras palavras, ele deve sempre pôr em dúvida aquilo que compreende e dizer-se que aquilo que procura alcançar é justamente aquilo que, em princípio, não compreende. É somente na medida em que, de certo, ele sabe o que é o desejo, mas não sabe o que esse sujeito com quem embarcou na aventura analítica deseja, que ele está em posição de ter em si deste desejo o objeto. Esta é a única coisa que pode explicar
algum desses efeitos tão singularmente assustadores, ainda ao que parece. É a É muito continuação? bonito isso. Muito lindo, né? Muito lindo. Lacan era terrível, Tô né? até Putz, emocionada. grila. Quem vai ultrapassar essa criatura, gente? Estamos esperando o Messias. O Não é não? Messias, o Messias ressuscitou o Lula, não é? Não, para. Detestei a Isso ideia. Haja, inteiramente a- psicótico. Não, psicótico mesmo. Ele é Messias. Mas isso eu te falei desde a hora que ele apareceu na TV. Lembra? Com aquele olhar É, esquisito dele. Falei, esse cara é doido, é psicótico. é. E ele Agora em São cumpriu. Paulo já tem outro. São Paulo tem outro agora. Marçal Quem em é? São Paulo. Quem é, hein? É o Marçal em São Paulo, vocês não estão acompanhando? Não, eu desisti de acompanhar. Tem Não, tanta é duro coisa, mesmo. Eu também vejo tanta flash. coisa Mas para eu parece cuidar que. que eu não estou conseguindo dar Mas, conta. mas esse Marçal, pelo menos, é inteligente, né? Se não me Ah, meu engano, Deus se do não me céu, engano. Zé. não é Nem Hã? não, sei quem é esse Nazário. Não, homem. eu Deus me livre. nunca vi, eu nunca ouvi nada. Eu estou Falando curioso. nisso, Felipe, ó, vamos cortar isso. Felipe, eu lembrei Vamos a lá. Tereza falou do Olha, terceiro olha, excluído. oi, diga, A Simone. Tereza falou do terceiro excluído, eu lembrei da gente lá na LOL. Hein, Tereza? Na LOL? Na LOL lá da Longstein. Ah, Ah, sim. Lembrei dela Lovenstein. na hora que você estava falando. É Tereza, verdade. acho que para ultrapassar Lacan, haja tentativas de cartéis, viu? E ele tentou Eu isso. acho que é mais do que isso. Eu acho que é poder usar exatamente essa frase que eu acabei de citar, que não é minha, né? Que o problema é o sujeito poder realmente usar essa margem de liberdade, ter imaginação, não ter medo da crítica, dos comentários, né? Críticos, realmente. Porque quando você inova alguma coisa. Ontem, por acaso, eu fui a um médico ortopedista que ele é especialista em células-tronco. E eu fiquei muito impressionada com. Eu fiquei escutando, minha escuta não é qualquer. Assim, muito, a posição dele, ele talvez não saiba, não tenha dimensão do que ele diz para mim, para o Nazar, e o que ele diz, eu acho, para outros pacientes. Ele estava. Essa dimensão que, às vezes, o discurso do sujeito ultrapassa. Ele, assim, numa posição bastante narcísica, talvez até, que me parece neurótico, né? Assim, talvez até querendo, não é só se vangloriar, mas se colocar numa posição de ser reconhecido. Por quê? Porque dentro da comunidade médica, como ele trabalha com uma coisa aqui no Brasil muito nova, as pessoas chamam ele de charlatão, falam horrores. Eu fui futucando ele para ele falar, que eu tinha algumas dúvidas, porque eu não sou boba. Eu fui ler sobre o assunto antes de conversar com ele, porque eu queria que ele esclarecesse. Aí ele falou sobre as células-tronco, sobre a diferença entre célula-tronco e ácido hialurônico. Não era isso que eu estava querendo ouvir. Queria que ele pudesse falar um pouco, né, da trajetória dele, até se é confiável o que ele estava falando. E muito bacana, porque ele foi falando, que era isso que eu queria trazer aqui, que interessa. O sujeito não, ele está há 18 anos fazendo o que ele faz no Brasil, sofreu já 6 processos, ele segue fazendo o que ele faz, e enfrentando o pessoal do Conselho de Medicina, que ele vai e bota abaixo, porque ele tem as comprovações de fora do país sobre célula-tronco. Ele falou, no Brasil não vai entrar, igual aborto. Nunca vai ser aceito aqui, porque existem outros interesses. Ai, meu Deus. Então, ele acha que aqui não vai ser. Aí foi pela primeira vez agora, ele foi chamado no Colégio Brasileiro dos Cirurgiões para dar uma conferência sobre células-tronco. Assim, ele falou, eu esperei 18 anos sendo chamado de charlatão do Diabo a 4, mas eu nunca desisti do que eu vi como resultado dos meus pacientes, porque ele tem pacientes, né? Enfim.
pessoal de esporte, que tem ruptura e tudo mais. E ele mostrou, assim, foi mostrando como é que ele trouxe uma técnica. Enfim, não importa nada disso. O que importa é essa questão. Se você desiste do seu sonho, você está ferrado. Se você cede, né, nessa coisa de querer ser reconhecido, né, não no que você acredita, mas querer ser reconhecido a partir do outro, você está ferrado. Você está ferrado. Nos vemos em 2 semanas, acho importante. Obrigado, Tereza. Um beijo, tchau. Beijo, Beijo. vamos Beijo, sonhar. gente. Tchau. Obrigada, um beijo.